Oi pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar sobre fisioterapia em nossas vidas, muitos detalhes da fisioterapia, curiosidades. De repente a gente não sabe, a fisioterapia é só para o atletismo, a fisioterapia é para o nosso dia a dia, o sono faz parte da ciência da fisioterapia. O que é a microfisioterapia? E a fisioterapia está também nas empresas, nas fábricas? Nas fábricas? Isso tudo nós vamos conversar com a doutora Adriane Rossi Borghesani. Ela vai explicar tudo certinho para nós a partir desse momento. Adriane, bom, conta para nós sobre a trajetória e a formação da doutora até chegar na fisioterapia. Houve algum outro caminho? Já deu aquele estalo de quando na adolescência você está estudando e de repente, agora eu vou partir para a fisioterapia, é isso que eu quero. E conta um pouquinho, faz um pouquinho da sua biografia, Adriane Rossi Borghesani, por favor. Oi Samuel, tudo bem? Então, vou contar um pouquinho sobre mim e sobre a minha história com a fisioterapia. Eu me chamo Adriane Rossi Borghesani, agora eu estou formada há cerca de 5 anos. E quando eu fui escolher o curso de graduação, eu estava bem confusa a respeito do que eu queria fazer. Eu sabia que era alguma coisa na área da saúde, mas não tinha certeza do que. Tanto que eu pensei em nutrição, pensei em psicologia, até que me surgiu a fisioterapia, que era uma ciência que eu não conhecia muito a respeito ainda, não sabia todos os campos de atuação, mas de certa forma me chamou a atenção, que eu achei uma boa ideia e fui prestar o vestibular, passei e entrei na faculdade achando que eu ia me especializar na área hospitalar, que era o que eu mais gostava na época. Aí no decorrer do curso, acabei mudando de ideia, me identificando mais com as áreas de ergonomia e terapia manual, que são as áreas que eu atuo hoje em dia e que eu sou completamente apaixonada. Muito obrigado, doutora. Seja bem-vinda, Grupo Ônix de Comunicação, Curitiba Mais FM 87, canal 87,9. A fisioterapia cuida somente da estrutura óssea das pessoas, a postura, etc. Ou não? Como funciona isso, doutora? A fisioterapia ela tem um trabalho bem importante com a questão de postura, reabilitação osteomuscular, tanto que a gente tem algumas técnicas específicas para melhora postural, como o RPG, o próprio Pilates. A fisioterapia ortopédica talvez seja a mais conhecida entre a população em geral, mas não são só esses os campos de atuação da profissão. Então, a gente tem especialização em fisioterapia neurológica, oncológica, de terapias alternativas, como acupuntura, terapias manuais, dermatofuncional, ergonomia, fisioterapia do trabalho. Então, são várias áreas que o profissional pode se especializar, e não só voltado para a estrutura física do indivíduo. Ok, vamos para mais uma pergunta. Em uma de suas palestras, doutora, você fala sobre qualidade de vida. A fisioterapia compreende esse campo, qualidade de vida? Explica um pouquinho sobre isso. A fisioterapia ela tem um trabalho bem importante com a questão de postura, reabilitação osteomuscular, tanto que a gente tem algumas técnicas específicas para melhora postural, como o RPG, o próprio Pilates. A fisioterapia ortopédica talvez seja a mais conhecida entre a população em geral, mas não são só esses os campos de atuação da profissão. Então, a gente tem especialização em fisioterapia neurológica, oncológica, de terapias alternativas, como acupuntura, terapias manuais, dermatofuncional, ergonomia, fisioterapia do trabalho. Então, são várias áreas que o profissional pode se especializar, e não só voltado para a estrutura física do indivíduo.
Obrigado. Para a quarta pergunta, eu falei de qualidade de vida. Uma noite bem dormida, uma noite mal dormida faz parte da fisioterapia, doutora? Ela contribui com alguns ensinamentos de alguma maneira? A fisioterapia consegue contribuir aí com uma noite boa de sono, uma noite mal dormida? Como é que funciona o sono através de um bom sono ou uma má noite de sono na fisioterapia, doutora? Explica pra gente. Sim, eu diria que dormir bem é um dos fatores que mais contribuem para a nossa saúde. Quando a gente respeita o nosso ciclo do sono, a gente consegue garantir a regulação de vários hormônios que são importantes para o nosso bem-estar, como hormônios relacionados ao crescimento e à recuperação de alguns tecidos corporais, hormônios relacionados à resposta imunológica, ao controle de apetite, aos níveis de estresse. E dormir bem não significa só dormir muitas horas durante a noite. Na verdade, dormir bem é quando a gente dorme o período necessário, que seria nos adultos em média de 6 a 8 horas por noite, e a gente acorda descansado, acorda disposto a ter a nossa rotina com as atividades diárias. Quando isso não acontece, quando a gente acorda cansado, apesar de ter dormido à noite ou achar que dormiu bem à noite, pode acontecer da gente não estar alcançando todos os estágios de sono, que a gente tem estágios mais leves, estágios mais profundos, e é quando a gente alcança todos esses estágios de maneira efetiva que a gente consegue, então, ter um sono de qualidade. Muito bem. Quinta questão. Com quantos anos nós temos que Quinta questão. Com quantos anos nós temos que adquirir uma boa postura ergonômica? Com quantos anos nós devemos ter uma boa postura ergonômica? E a partir para gerar uma qualidade de vida para nós? A partir de uma boa postura ergonômica, com quanto tempo e como isso traz uma boa qualidade de vida para o ser humano, doutora? Não existe uma idade pré-definida para a gente começar a cuidar da nossa postura. Na verdade, é uma coisa que a gente deveria prestar atenção desde sempre e aprender a ter essa consciência corporal quanto antes melhor. Porque a nossa postura ela está muito relacionada com a nossa rotina, então as atividades que a gente faz no dia a dia e os posicionamentos que a gente assume nela. Porque quanto mais tempo a gente passa numa determinada posição, o nosso corpo ele entende aquilo como sendo normal. Então ele vai gerando adaptações para você permanecer daquele jeito de uma forma mais confortável. Só que a longo prazo isso pode gerar algum desvio postural ou algum problema osteomuscular devido a essas compensações. Então são cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, como por exemplo, tentar sentar de uma maneira alinhada, não carregar muito peso de um lado só do corpo, às vezes mochila, bolsas mais pesadas, tentar dividir esse peso para os dois lados do corpo. Enfim, alguns cuidados básicos que a gente pode ter para tentar permanecer de uma maneira mais alinhada a maior parte do nosso dia. Ok. Doutora, a fisioterapia contribui na preparação do condicionamento físico dos atletas? Os atletas, eles se compõem também na fisioterapia? Isso ajuda, contribui no atletismo também? Ou a fisioterapia trata a questão, algo crônico no atletismo, de uma forma geral? Doutora, conta pra gente. A fisioterapia desportiva, ela trabalha tanto na recuperação dos atletas que já apresentam alguma lesão, como na prevenção desses problemas também, para que não venham a acontecer.
Na recuperação desses atletas, o objetivo é tentar reduzir ao máximo o prazo para esse atleta voltar às suas atividades habituais. Então, o profissional vai lançar a mão de vários recursos que tem dentro da fisioterapia, como eletroestimulação, terapia manual, bandagens funcionais, alguns treinos específicos, para tentar acelerar esse processo de reabilitação do indivíduo. E na prevenção, ele vai trabalhar com o objetivo de garantir que o corpo não faça compensações ou adaptações erradas de postura. Então, para isso, ele tem que entender do esporte em que o atleta está inserido, para ver quais são as maiores sobrecargas, os maiores impactos nesse organismo, nesse corpo, para então trabalhar especificamente para garantir que o corpo consiga se recuperar de uma maneira adequada ou apresente uma força muscular necessária para ele fazer essa atividade, enfim, garantir que esse organismo ele se mantenha em harmonia, apesar desse esforço a mais que o atleta está fazendo. Muito bem. Sétima pergunta. No esporte em geral, isso acontece, mas e nas indústrias, nas empresas, enfim, nas lojas? A relação fisioterapia nas empresas, posturas, maneiras de se trabalhar, cargas de trabalho, qual é a orientação para o trabalhador? Se tem uma orientação para o trabalhador, uma carga de trabalho durante o dia, isso afeta na ergonomia, afeta a saúde do trabalhador? Doutora, por favor. A parte do dia dentro do ambiente de trabalho, então é bem importante a gente avaliar essas atividades, porque às vezes elas podem trazer algum tipo de sobrecarga para o organismo da pessoa. E a fisioterapia do trabalho nasceu com esse intuito, de fazer a avaliação dessas atividades para definir se elas trazem algum tipo de risco para a pessoa ou não, tentar melhorar as condições de trabalho e garantir um maior bem-estar do trabalhador. São alguns fatores que a gente leva em consideração na hora de avaliar uma atividade, como, por exemplo, se existe carregamento, levantamento de cargas, movimentos específicos muito frequentes, se a pessoa passa a maior parte da jornada de trabalho em alguma postura que seja inadequada, se existem pausas e períodos de recuperação e se esses períodos de recuperação são suficientes para a atividade que ela está desempenhando. Então, a atividade ela tem que ser analisada como um todo, levando em consideração todos esses fatores. Mas tem alguns pontos que a gente, de preferência, tem que tentar fugir sempre, que seria alguns movimentos como ficar curvando demais o corpo para frente, flexionando o tronco, né, de maneira muito frequente, ou elevando os braços acima do nível dos ombros também de forma muito frequente, carregamento de pesos elevados. Existe uma norma que fala a respeito de 23 quilos ser o limite máximo para um levantamento de peso. Só que isso vai variar de acordo com a frequência com que é realizada, as condições com que essa carga é levantada, a condição de manuseio, se tem uma boa pega ou não. Então, esses pontos mais específicos têm que ser analisados de atividade para atividade mesmo. Quem trabalha com computador, tentar manter uma postura mais alinhada possível, com os pés bem posicionados no solo, joelhos e quadris a 90 graus, o tronco alinhado, os olhos na direção da parte superior da tela do computador. Então, são alguns pontos que a gente tem que prestar atenção
mas o ideal seria mesmo fazer uma análise mais a fundo para ver quais são as melhorias que o posto pode ganhar e para melhorar o bem-estar e garantir mais a saúde da pessoa que está trabalhando ali. Ok. Falamos sobre fisioterapia e a microterapia. A microterapia, ela pode nos explicar um pouquinho sobre essa ciência, né, em nossa vida? Onde encaixa a microfisioterapia em nossas vidas, na vida do ser humano, doutora? A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que foi desenvolvida por dois franceses na década de 80. E ela visa buscar a origem do sintoma ou do problema que a pessoa está apresentando. Às vezes a gente passa por algumas situações que o organismo encara como traumáticas, como agressores. E aí isso fica registrado na memória celular, para quando a pessoa enfrentar uma situação parecida numa próxima vez, o corpo saiba como reagir. Só que esse mecanismo às vezes pode ser o desencadeador de doenças, dores, enfim. E a ideia então de encontrar essa origem do problema é de liberar essas memórias, fazer como se fosse uma limpeza desses registros, para que o corpo ele fique livre para promover a sua autocura, para conseguir entrar em harmonia de novo. E essa técnica ela pode ser usada para tratar dores físicas, alguns traumas emocionais, alergias, insônia, dores de cabeça, enfim. É uma técnica que abrange várias situações, pode ser útil em vários casos. E não tem restrição de idade também. Qualquer pessoa, desde bebezinho até idoso, pode fazer. Muito bem. Eu poderia ter perguntado, ter feito essa pergunta logo no início, mas começo da fisioterapia, de onde começou, de onde surgiu, por quem surgiu, para que surgiu e por quê? E qual a necessidade da fisioterapia, qual a necessidade de entrar a fisioterapia na vida do ser humano e quanto tempo essa ciência e qual o objetivo dessa ciência da fisioterapia para nós, para a população de um modo geral, a população mundial. Por favor. Existem descrições de uso de alguns recursos da fisioterapia desde a antiguidade, por Aristóteles, Hipócrates, como uso do peixe elétrico, uso de massagem, sempre com o intuito de redução da dor ou recuperação de alguma função perdida do organismo. Mas a fisioterapia nasceu como profissão mesmo em meados do século XX, depois das duas guerras mundiais, onde teve um número muito grande de pessoas que saíram lesionadas por conta da guerra, e essas pessoas precisavam ser reabilitadas para voltar a uma vida ativa na sociedade. Então, a fisioterapia teve um papel bem importante nessa fase da nossa história. E desde então, os profissionais dessa área vêm se aprimorando, buscando mais conhecimentos para tentar sempre trazer um tratamento mais eficaz para os pacientes. Legal, legal, muito bem, muito bom isso, nós entendemos um pouquinho, isso, digamos assim, é só um pouquinho, uma síntese da fisioterapia em nossas vidas. Doutor, agora fica bem à vontade para trazer os seus contatos nas redes sociais, telefone, contato, WhatsApp, Instagram, Facebook, site, enfim, para que as pessoas, nós trouxemos aqui, jogamos, digamos, areia no ventilador, para que as pessoas entendam um pouquinho sobre fisioterapia, um bate-papo bem rápido, um bate-bola, um bate-pronto, mas agora passa para as pessoas que querem se aprofundar um pouquinho mais
sobre a fisioterapia em suas vidas, no dia a dia, empresário, você quer cuidar da sua empresa, dos seus colaboradores, enfim, vice-versa, os colaboradores também cuidar um pouco da sua vida, da sua ergonomia no dia a dia, porque, claro, se nós temos uma boa qualidade de vida, nós vamos viver bem mais e viver bem mais com saúde. Então, passa todos os seus contatos, doutora Adriane Rossi Borghesani, passa todos os seus contatos para o nosso público, Grupo Onyx de Comunicação e Curitiba Mais FM, canal 87,9. Por favor, fique à vontade. Quem quiser entrar em contato ou acompanhar mais conteúdos sobre saúde e algumas dicas de qualidade de vida, bem-estar, eu estou através das redes sociais, Facebook como doutora Adriane Rossi Borghesani, no Instagram, @estar em sintonia. Curtam, compartilhem os conteúdos com quem vocês acham que precisa saber. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para me perguntar, que eu vou ficar feliz em esclarecer. Espero vocês lá. Legal, bacana. Esses são os contatos da doutora Adriane Rossi Borghesani, que deu uma aula, claro, gente, uma síntese, um resumo de tudo sobre a fisioterapia em nossas vidas. É claro, uma super aula. E agora, doutora, fique à vontade para despedir do nosso público. Samuel, quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em participar e poder esclarecer algumas coisas sobre a fisioterapia. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Muito tchau, bem, tchau. Nós é que agradecemos, doutora, pela sua toda essa simpatia, por essa disposição de poder nos dar essa entrevista, esse bate-papo, né? A gente agradece muito as pessoas que, de uma forma ou de outra, dispõem do seu tempo, que é tão precioso nos dias de hoje, tantas coisas que as pessoas têm para fazer, e ela desprende do tempo para trazer para a comunidade, para trazer para a população algo valioso. Muitíssimo obrigado, doutora Adriane Rossi Borghesani, muitíssimo obrigado por esse rico bate-papo e esclarecimento ao nosso público. Grupo Onyx de Comunicação, Curitiba Mais FM, canal 87,9. Eu sou o 7,9. Sempre nos acompanhe por lá, tá bom? Acompanhe nossas redes sociais e acompanhe também as redes sociais da doutora Adriane Rossi Borghesani para você entender um pouquinho mais sobre fisioterapia em nossas vidas. Ergonomia, saúde de vida. Isso é bom. Ter saúde de vida para a gente viver cada dia melhor e melhor e melhor. Valeu, gente. Muito obrigado.